5. SSS Level Loader Capítulo 25. Atributos poderosos e a Terra da Morte. Autor: Grande Ganso Branco. Esse capítulo veio de novelbeam.net. Não se esqueça de conferir o site. id. Matador de Deuses. Nível 29. 12.740 20.000, Classe: Mago da Ira dos Deuses de primeiro nível. Assassino do Pesadelo de primeiro nível. Pontos de saúde: 1750 mais 50. Constituição 10. Pontos de mana: 9.580 mais 150. Espírito 10. Dano físico base: 711 mais 356. Força 1. Dano mágico base: 964 mais 30. Espírito 1. Velocidade: 342. Agilidade 1. Resistência física: 175 mais 1. Constituição 1. Resistência mágica: 964. Espírito 1. Constituição: 175. Força: 711. Espírito: 958 mais 6. Agilidade: 342. Sorte: 8. Pontos de atributo livres: 0. Pontos de habilidade: 6. Talentos, saque: único de grau SSS, Refeito 1. Ao matar monstros comuns, 20% de chance de obter um ponto de atributo, 1% de chance de obter um atributo oculto. Refeito 2. Ao derrotar oponentes de nível chefe, ganhe permanentemente uma das habilidades, talentos ou atributos especiais do chefe. Refeito 3. Dobra a taxa de obtenção de itens de monstros derrotados. Dobra a probabilidade de obter equipamentos de alta qualidade. Refeito 4. Matar monstros concede pontuação de abate. Quanto mais forte o monstro, mais pontos. Com 100.000 pontos, o talento pode ser aprimorado. Pontuação de abate atual: 1.173 pontos. Ira dos Deuses. Talento Crescimento Divino. Nível atual: C. Reduz o tempo de recarga da habilidade em 40%. Condição para aprimoramento: mate 10.000 monstros de segundo nível para aprimorar para o nível B. Combo de feitiços. Talento de nível B: 50% de chance de ativar um combo ou conjurar feitiços. Dano físico. Talento de nível B: aumenta o dano físico base em 50%. Habilidades: Grande Bola de Fogo. Nível 1. Magia básica. Causa dano mágico de fogo igual a 110% do seu valor espiritual ao alvo. Consome 10 de mana. Recarga de 3 segundos. Corte da Lâmina de Vento. Nível 1. Magia básica. Causa dano mágico de vento igual a 110% do valor original ao alvo. Consome 10 de mana. Recarga de 3 segundos. Armadura de Rocha. Nível 5. Magia básica. Elementos da terra formam uma armadura que protege o usuário, absorvendo dano igual a espírito 150%. Consome 10 de mana. Recarga de 30 segundos. Chuva de Fogo. Nível 10. Magia básica. Causa dano mágico de fogo igual a 153% do seu valor espiritual a todos os alvos na área. Consome 30 de mana. 10 segundos de recarga. Nota: atualmente no nível máximo. No quarto nível de mago, pode ser aprimorado para chuva de meteoros de fogo. Magia intermediária, com 100 pontos de habilidade. Tempestade. Nível 1. Magia básica. Causa dano mágico de relâmpago igual a 110% do valor de espírito ao alvo e dano em área aos inimigos próximos. Consome 10 de mana. Recarga de 3 segundos. Assassinato. Nível 10. Habilidade básica de assassino. Causa dano físico igual a 95% do valor de força ao alvo. Consome 5 de mana. Recarga de 5 segundos. Nota: atualmente no nível máximo. No primeiro nível de assassino, pode ser aprimorado para golpe mortal com 10 pontos de habilidade. Perfurar. Nível 1. Habilidade básica de assassino. Causa dano físico igual a 50% da força ao inimigo e ignora um ponto de defesa física. Consome 5 de mana. 5 segundos de recarga. Turbilhão da Morte. Nível 1. Habilidade básica de assassino. Aproxima-se do inimigo e causa dano contínuo, cada ataque causando dano físico equivalente a 11% da força, com duração de 10 golpes. Consome 20 de mana. 10 segundos de recarga. Ataque Sombrio. Nível 1. Habilidade básica de assassino. Transforma-se em uma sombra para se aproximar rapidamente e atacar o inimigo, causando dano físico igual a 110% da sua força. Consome 20 de mana. 20 segundos de recarga. Equipamento: Cajado de Chamas. Adaga de Novato.
Conjunto da Fênix de Fogo. John analisou seus atributos. Ele não era apenas forte, era terrivelmente poderoso. Seus atributos atuais de espírito e força eram comparáveis aos de um guerreiro mago de terceiro escalão de nível 60. A única deficiência era seu atributo de constituição, que era de apenas 175 pontos. No entanto, John compensava isso com sua agilidade extremamente alta e a habilidade defensiva armadura de pedra, que compensava totalmente sua falta de defesa. Além disso, com o aumento de dano físico de nível B, seu dano físico base já havia ultrapassado seu dano mágico. Seus ataques, tanto mágicos quanto físicos, eram extremamente poderosos. Ping. Nesse instante, John recebeu uma mensagem privada de Riti. Riti, matador de deuses, como você subiu de nível tão rápido? Você está em segundo lugar no ranking. John abriu a tabela de classificação do nível. Primeiro, Anjo Negro, Assassino, nível 30. Segundo, Matador de Deuses, Mago da Ira dos Deuses, nível 29. Terceiro, Riti, Cavaleiro da Terra, nível 28. E, de fato, John havia alcançado o segundo lugar na classificação geral do nível. Felizmente, a tabela de classificação não exibia informações detalhadas, então sua profissão secundária. Enquanto um assassino do pesadelo permanecia oculto. Essa era sua arma secreta, que não deveria ser facilmente descoberta. O nível de Riti havia caído para o terceiro lugar, no nível 28. O primeiro lugar, Dark Angel, já havia alcançado o nível 30, mas ainda era um assassino de primeira linha. O nível 30 exigia uma prova de avanço de segundo nível, que era bastante desafiadora. A maioria dos jogadores que trabalham com profissões secretas precisava se unir para completá-las, quanto mais Dark Angel, que era apenas uma assassina comum. Riti, matador de deuses, não está na hora de cumprirmos nossa aposta? Se você conseguir me derrotar, serei seu subordinado. Caso contrário, você terá que ser meu subordinado. Riti enviou outra mensagem privada. Ele estava esperando por esse dia há muito tempo. Ele admirava a força de John e acreditava que tê-lo como subordinado seria muito vantajoso. Benéfico. Riti estava muito confiante, sabendo que o mundo dos deuses não era apenas um jogo simples. A força da vida real se transferia para o jogo. Vindo de uma família militar, ele foi incentivado por seu avô e tio a se submeter a vários treinamentos físicos, chegando a aprender uma técnica mental básica de artes marciais antigas. Não é exagero dizer que sua força era comparável à de uma elite militar. Vencer uma pessoa comum não seria desafio algum. Matador de deuses, certo, daqui a meia hora, nos encontramos na cidade de Jade. John concordou prontamente. Já que Riti estava tão ansioso para ser seu subordinado, ele não o recusaria. As cidades são conectadas por redes de teletransporte, que permitem a transferência mútua, embora o custo seja alto. É um tanto alto. Cada teletransporte custa 10 moedas de prata. Para Riti, esse valor é insignificante. John encerrou o chat privado e olhou para a passagem silenciosa e profunda. Por um instante, ele estava atônito e murmurando em confusão, porque ainda estou aqui. Após concluir o teste, ele deveria ter sido teletransportado para fora deste espaço. John estava preocupado, e se ele estivesse preso ali? Não havia dispositivos de teletransporte e ele não possuía habilidades espaciais para escapar. Felizmente, não se tratava de um espaço fechado, e a luz no fim do corredor atraía a atenção de John. Talvez essa fosse a saída. Sem mais perigos na passagem, John rapidamente atravessou e logo chegou à fonte de luz. Lá fora, tudo estava envolto em névoa, sem que parecesse haver uma saída. Parecia conectar-se a uma área desconhecida, dando-lhe uma sensação de extremo perigo. Olhando para trás, para a passagem escura e profunda, ele não tinha outro caminho a seguir. Vamos dar uma olhada, murmurou John para si mesmo. Elementos da terra se reuniram, formando uma rocha. Uma armadura que o envolvia. Oxe! John deu um passo à frente e a névoa ao redor se intensificou. Ventos fortes o atingiram, causando-lhe uma dor lancinante por todo o corpo. A armadura de pedra era inútil. -10, -10. Os números referentes aos danos flutuavam acima da cabeça de John. Danos reais. John ficou alarmado. Aquela névoa era muito estranha. Ignorava tanto os danos físicos quanto os materiais. Resistência mágica, causando dano verdadeiro. Embora causasse apenas 10 pontos de dano por segundo,
Com apenas 1.800 pontos de vida, ele não poderia durar muito tempo. Johnny não se atreveu a ficar mais tempo e se virou para ir embora. Nesse instante, apareceu uma notificação. Você descobriu um mapa oculto e fechado, Terra da Morte. Detectado que você possui bênçãos do Templo da Magia e do Templo da Noite. Você recebeu uma ficha da Terra da Morte, um pergaminho de contrato 1 e uma pedra de fusão de atributos 1. Um mapa oculto, nunca aberto. Johnny estava perplexo. Ele nunca tinha ouvido falar da Terra da Morte e os itens oferecidos como recompensa eram desconhecidos. Ele verificou os atributos de cada item. Ficha da Terra da Morte, um passe para entrar na Terra da Morte. Refiná-la selará sua vida dentro da morte, Terra. A energia atual é muito fraca para refinar, Terra da Morte, a terra sagrada dos Elfos Negros, possuidora de forças estranhas e poderosas. Não, a vida pode sobreviver aqui, exceto os Elfos Negros. Nota: este local está selado com inúmeros monstros poderosos pelos Elfos Negros, forçando-os a permanecerem lá, submeter-se aos Elfos Negros. Vírgula, pergaminho de contrato. Pode ser usado para fazer um contrato de alma com qualquer ser, garantindo a eternidade, lealdade. Pedra de fusão de atributos. Permite a integração antecipada de seus atributos do jogo no mundo real, excluindo bônus de equipamentos. Integra os atributos ao mundo real desde cedo. John ficou surpreso e encantado ao olhar para a pedra de fusão de atributos em sua mão. Normalmente, integrar os atributos dos jogadores à realidade só seria possível quando o mundo dos deuses e o mundo real estivessem conectados. Ele jamais imaginou encontrar um item que pudesse fazer isso com antecedência. John não tinha certeza de que ninguém na vida anterior havia obtido uma pedra de fusão de atributos, ou isso teria causado uma enorme reviravolta. SSS Level Loader Capítulo 26, Luta de Treino, dominando Ritiusar. John, ao mesmo tempo expectante e ansioso, usou imediatamente a pedra da fusão de atributos. Zumbido. A pedra de fusão de atributos se transformou em um fluxo de luz e se fundiu ao seu corpo, sem outras mudanças perceptíveis. É só isso? Pensou John, sem sentir nenhuma diferença imediata em seu corpo. Parecia que ele só seria capaz de verificar os efeitos quando retornasse ao mundo real. Ele não estava com pressa, então voltou sua atenção para os outros dois itens. O token da Terra da Morte permitiria que ele entrasse e saísse livremente desta área. No entanto, o que mais o entusiasmava era a função de selamento do token. Infelizmente, seu poder atual era muito fraco para aprimorá-lo. O pergaminho do contrato era ainda mais poderoso, permitindo-lhe fazer um contrato de alma com qualquer ser, garantindo lealdade eterna. Imagine se ele pudesse fazer um pacto com um deus. John seria imparável. Contudo, dado o imenso poder dos deuses, ele sabia que ainda não era forte o suficiente para desafiar um deles, provavelmente sendo aniquilado antes mesmo de poder apresentar o contrato. Minha saúde está em pouco mais de 300, observou John, alarmado. Ele conseguia sentir criaturas poderosas à espreita na névoa, mas não tinha mais poções de recuperação de saúde e não podia arriscar ficar mais tempo ali. John usou rapidamente o token da Terra da Morte para se teletransportar para fora. Zumbido. Com uma ondulação espacial, John se viu de volta às ruínas. Sua saúde agora estava em 220. Ele respirou aliviado, sentindo uma profunda alegria. Essa aventura tinha valido totalmente a pena. Duas classes ocultas poderosas, um aumento significativo em seus atributos. O token da Terra da Morte e o pergaminho do contrato. A mais rara e valiosa de todas era a pedra de fusão de atributos. Bip. O chat privado de John tocou. Era Riti. Riti, matador de deuses, estou na cidade de Jade. Onde você está? Matador de deuses, estou a caminho. Riti, certo, vou te esperar na arena. John encerrou o chat e rapidamente se dirigiu para Jade City. Com mais de 300 pontos em agilidade, John se movia a uma velocidade incrível, quase como uma sombra. A arena era um local disponibilizado pelas grandes cidades para que os jogadores pudessem treinar. A morte na arena não acarretava penalidades. Em menos de 10 minutos, John chegou à arena Jade City. Ele imediatamente notou um jovem encostado casualmente em um pilar. O rapaz, com cerca de 18 ou 19 anos, era bonito e jovial. Tinha um fio de grama na boca e assobiava para jogadores que passavam, atraindo olhares de reprovação dos espectadores. O rapaz não se importou e continuou fazendo o que bem entendia. Esse era ninguém menos que Riti.
John tinha presenciado a disciplina familiar de Hiti, rígida a ponto de ser severa. Ele não conseguia entender como uma educação tão rigorosa poderia produzir um indivíduo tão rebelde e problemático. John saltou para a arena e gritou, Hiti, venha aqui. Hiti encarava fixamente uma beldade com pouca roupa. Ao ouvir o chamado de John, franziu a testa. Todos ao seu redor sempre o tratavam respeitosamente como mestre ou... Quem era esse sujeito insolente? Merda. Hiti cuspiu a folha de grama e avaliou John no palco. Depois de um instante, percebeu. Você é o matador de deuses. Ele tinha visto o perfil de John na vida real e reconheceu sua aparência. Interessante. Hiti saltou para o palco, examinando John com curiosidade. Conheci muitos jogadores que realçam a aparência, mas você é o primeiro que vejo que a disfarça. Você é um rostinho bonito na vida real, mas aqui no jogo, parece ainda mais impressionante. John sorriu, já acostumado com o comportamento de Hiti. Ele não se sentiu ofendido. Retirando seu cajado, disse calmamente, chega de conversa. Vamos começar. Tem um cronograma a cumprir. Certo, disse Hiti, seu semblante brincalhão dando lugar à seriedade. Uma longa lança apareceu e ele disse, só para você saber, eu não vou usar meu artefato. Você começa. John balançou a cabeça, mantendo a calma. Se eu atacar primeiro, você não terá a menor chance. O olho de Hiti tremeu. Ninguém jamais ousara agir com mais arrogância do que ele. Sem dizer mais nada, Hiti investiu contra John, sua lança golpeando como um dragão rompendo o mar. A velocidade e o ângulo tornavam isso aparentemente inevitável. John permaneceu imóvel, sem demonstrar qualquer intenção de se esquivar ou mesmo lançar um feitiço. Seu tolo convencido. Acabou, pensou Hiti com desdém. Para equipar o escudo gigante de diamante, ele havia alocado todos os seus pontos ao seu cavaleiro, com seu talento e a classe oculta de Cavaleiro da Terra elevando sua força para 500 pontos. Ele tinha certeza de que esse ataque mataria John. No momento em que Hiti se aproximava e sua lança estava prestes a atingir o alvo, John ergueu calmamente seu cajado, não para lançar um feitiço, mas para bloquear. Clang! Com um movimento rápido, o bastão de John desviou a lança. A força imensa entorpeceu a mão de Hiti, e antes que ele pudesse reagir, o bastão de John o atingiu. Na cabeça. Bang! Bang! -907 -911 apareceram 2 números de danos. Hiti se transformou em uma luz branca e reapareceu na borda da arena. Ele ficou atônito e perplexo. Ele era um cavaleiro, conhecido por sua defesa, com 120 pontos de resistência física e quase 1.300 pontos de vida com seu equipamento. E um mago acabara de matá-lo a golpes de cajado. Hiti olhou furiosamente para John, gritando, você trapaceou. Você é um guerreiro fingindo ser um mago. John sorriu, não está satisfeito. Então vamos tentar de novo. Ótimo. Hiti voltou ao palco, abandonando sua bravata anterior. O artefato escudo gigante de diamante apareceu em sua mão. Concede mais 1.000 de defesa física, mais 500 de defesa mágica e 1.000 pontos adicionais em constituição. Hiti estava confiante. Desta vez, John não conseguiria nem arranhar sua defesa. Os ataques físicos de John realmente não conseguiram romper a defesa de Hiti com o artefato. Aprimoramento. No entanto, John era um mago de verdade. Whoosh! Agitando seu cajado, 2 enormes bolas de fogo dispararam uma após a outra, indo direto para Hiti. Bum! Bum! -1424 -1439 As bolas de fogo explodiram. As chamas se alastraram e números assustadores de danos apareceram acima. A cabeça de Hiti. Hiti ficou surpreso. Se não fosse pela alta saúde e resistência mágica proporcionadas pelo se fosse um artefato, ele teria sido morto por uma única bola de fogo. Será que esse cara é mesmo um mago? Hiti estava ficando nervoso. Ao ver a lâmina de vento se aproximando e os raios caindo sobre ele. De cima, ele imediatamente ativou a habilidade de seu artefato. Proteção diamante. O dano recebido foi reduzido pela metade, com duração de 10 minutos e um tempo de recarga de 1 hora. Brum! Bang! -708 -711. Em meio aos estrondos contínuos e às ondas mágicas, os ataques mágicos de John eram implacáveis, deixando Hiti em agonia. Embora poderoso, o artefato tinha uma desvantagem, reduzia sua velocidade em 100 pontos. Hiti havia se tornado praticamente um alvo fácil,
capaz apenas de absorver os golpes. Com a saraivada de ataques mágicos, até mesmo uma casca acabaria se quebrando. Brum! Ritie foi atingido por outro feitiço, transformando-se em luz branca e reaparecendo na arena, com um semblante derrotado. Ele se deixou cair no chão. Ele poderia aceitar a derrota. Mas isso não foi apenas uma derrota, foi uma humilhação completa. É o mesmo jogo. Trapaças. Esse cara deve estar trapaceando. Ritie se levantou, apontando para Johnny e gritando furiosamente: "Você é um trapaceiro. Vou te denunciar por isso." Usando truques. Johnny franziu a testa, percebendo que essa derrota havia atingido Ritie em cheio. Olhando para o furioso Ritie, ele disse calmamente: "Você está louco. Você sabe mais sobre o mundo dos deuses do que eu, não é? Se não acredita, podemos continuar." Ritie ficou em silêncio. Na verdade, era impossível trapacear no mundo dos deuses, porque não era apenas um jogo. As autoridades confirmaram que este era o mundo real. Embora não tivessem anunciado isso para evitar pânico desnecessário. O jogo teve um impacto global tão grande que nem mesmo as autoridades conseguiram interrompê-lo. Quanto às trapaças, elas eram simplesmente impossíveis. Ritie rapidamente adotou uma postura amigável, aproximando-se de Johnny com um sorriso. "Chefe, ensine-me. Como você fez isso?" Johnny entendia a personalidade de Ritie e não disse muito. Ele simplesmente disse: "Vamos encontrar uma taverna e bater um papo." "Claro," respondeu Ritie, encantado, e o seguiu rapidamente. Nas cidades do mundo dos deuses, havia hotéis, pousadas e diversas outras instalações de consumo. Totalmente equipado. Além disso, comer e dormir aqui também pode se refletir em benefícios no mundo real. Johnny e Ritie chegaram a uma taverna bastante sofisticada e conseguiram uma sala privativa para evitar serem vistos. Perturbado. "Chefe, tem certeza de que vai pagar por esta refeição?" perguntou Ritie repetidamente, olhando para o cardápio e engolindo em seco. Johnny, impaciente, assentiu com a cabeça. "Sim, claro. Peça o que quiser." Então não vou me conter," disse Ritie com um sorriso malicioso. Ele já ouvira falar há muito tempo da comida deliciosa nos restaurantes do mundo dos deuses, mas os preços eram muito altos e só aceitavam moeda do jogo. Ele simplesmente não tinha dinheiro para pagar. Ao ouvir que Johnny estava pagando, seus olhos brilharam e ele começou a escolher o mais caro. Unide. Em pouco tempo, uma farta refeição encheu a mesa, com uma aparência e um aroma deliciosos. Ritie mal podia esperar, enchendo a boca de comida e falando de forma ininteligível: "Chefe, o que é qual eu acordo? Por que você me trouxe aqui?" Ele sabia que Johnny não o trataria com descaso sem um motivo, especialmente não de uma forma tão tranquila e elegante. Quarto privativo de alto padrão. SSS Level Loader Capítulo 27. Encontro secreto no bar. Ação da família Griffin em comparação com a voracidade de Ritie ao comer. John era muito mais elegante. Ele olhou para Ritie e disse calmamente: "De fato, há algo. Quantos homens você tem sob seu comando agora?" Ritie parou, seus movimentos se interromperam, e ele olhou para John com cautela. "Por que você está perguntando? Essa informação é confidencial." Johnny pegou sua xícara de chá e tomou um gole devagar. Era uma pergunta delicada. "Deixa pra lá," disse Johnny, pousando a xícara. Ele percebeu que seria impossível explicar a situação para Ritie imediatamente. "Não sou espião, nem quero lhe fazer mal algum. O que vou lhe dizer agora é muito importante." Ritie olhou para Johnny, meio distraído, enquanto sua atenção voltava-se para a comida deliciosa à sua frente. No entanto, as próximas palavras de John o fizeram endireitar a postura. "Eu sei que você está concorrendo ao cargo de comandante da Legião da Chama. Não me importa o que você tenha que fazer, mesmo que precise usar as conexões do seu avô e do seu tio. Você precisa se livrar do Kevin. Isso é crucial." Johnny enfatizou a última frase. Ritie levantou-se abruptamente, encarando John com um olhar fulminante e a voz carregada de suspeita. "Quem é você, afinal?" Sua reação era justificada. A informação que John acabara de revelar era confidencial. A Legião da Chama era uma unidade extra sendo formada especificamente para o mundo dos deuses. Ainda estava em fase de planejamento e não havia sido finalizada. Mesmo oficiais de alta patente das Forças Armadas sabiam muito pouco sobre ela, mas Johnny parecia saber tudo.
John analisou a reação intensa de Ritie e chegou a uma explicação plausível. Tenho um talento único que me permite prever eventos futuros. Sério? Ritie examinou John com atenção, começando a acreditar nele. O mundo dos deuses era misterioso, e possuir tal talento não era algo totalmente impossível. Além disso, Ritie investigou John minuciosamente e não encontrou nada suspeito. Considerando a formação de John, era improvável que ele soubesse desses assuntos, a menos que fosse devido a um talento excepcional. Ritie sentou-se novamente, curioso. Então, o que você previu que aconteceria no futuro? John balançou a cabeça misteriosamente. Não posso dizer. Tudo bem, resmungou Ritie, desistindo da sua curiosidade. Voltou a comer, murmurando com a boca cheia. Se o chefe pedir, eu levo a Legião da Chama. Graças às suas conexões, garantir a posição de comandante da Legião não foi problema. Na linha temporal anterior, Ritie havia evitado usar suas conexões familiares para evitar controvérsias dentro das Forças Armadas e permitiu que Kevin assumisse o cargo. No entanto, Kevin acabou se revelando um covarde que desertou para o lado dos humanos sombrios, o que levou à destruição da Legião da Chama e à subsequente queda da Terra. Na visão de John, Kevin precisava ser removido, mas isso tinha que ser feito sem causar conflitos desnecessários com os militares. Chefe, tem mais uma coisa, disse Ritie, largando os azis e olhando para John. Você ouviu falar que Gaia está planejando fundar uma cidade em uma semana. Ele me convidou para ajudar, e eu resolvi dar uma olhada. John franziu a testa e disse friamente, por que se envolver nisso? Não vá. O primeiro a estabelecer um território receberia uma recompensa oculta, permitindo-lhe essencialmente acumular pedras de habilidade indefinidamente. Essa era uma recompensa que John estava determinado a conseguir. Ritie parecia confuso, sem entender por que John estava reagindo tão fortemente. Ele explicou, chefe, na verdade eu não vou ajudar. Parece que Gaia fez algum acordo com o senhor da cidade. Vou apenas observar e aprender para que, quando fundarmos nossa cidade, já tenhamos alguma experiência. O quê? Exclamou John. Provavelmente não se tratava apenas de um acordo com o senhor da cidade, mas sim de uma aliança com os humanos sombrios. As cidades e até mesmo as aldeias mais incipientes do mundo dos deuses estavam sob a influência dos humanos das trevas. John não esperava que Gaia se aliasse aos humanos das trevas tão rapidamente. Com a ajuda dos humanos das trevas, Gaia certamente conseguiria estabelecer uma cidade. John não podia deixar isso acontecer e teve que impedir Gaia. Mesmo que isso significasse confrontar os humanos sombrios prematuramente. Ao ver a reação de John, Ritie perguntou, chefe, há algum problema? Não, respondeu John, sem querer dar mais explicações. Ele decidiu resolver a questão sozinho. Gaia recebeu o apoio da família Mikiwite, uma força poderosa com influência em diversos setores. Países. O status e o poder que Ritie tinha na época não eram páreo para a família de Mikiwite. Se foi John, ele deve estar em conflito com a família de Mikiwite. Mas João, com seus atributos divinos já incorporados, não teve medo. Ritie, tenho alguns equipamentos aqui. Vendo para você pelo preço de mercado, disse John, esvaziando os equipamentos que havia reunido nos últimos dias, caçando monstros. Gorgolejo. Seguiu-se um estrondo quando mais de 100 conjuntos de equipamentos, na sua maioria de primeira linha e de qualidade mediana, se espalharam pelo chão. Uau, chefe, isso é muita coisa! Exclamou Ritie. Não admira que John tenha subido de nível tão rápido, como quantos chefes ele teria massacrado para conseguir todo esse equipamento. Mas logo o entusiasmo de Ritie se dissipou. Chefe, posso te dever um favor? Estou sem dinheiro. Para equipar o artefato escudo gigante de diamante, Ritie gastou muito dinheiro. 10 milhões de dólares. Isso esgotou seus cofres particulares, mas apenas aumentou sua força para 500 pontos. John, que não precisava de dinheiro, assentiu, tudo bem, você pode me dever. Vou me desconectar agora. Entre em contato comigo. Se precisar de alguma coisa. Dito isso, ele se desconectou imediatamente. Ritie olhou para a pilha de equipamentos, com o coração transbordando de alegria. Estou rico. Com esse equipamento, ele poderia rapidamente aumentar suas forças. Certo, esqueci de mencionar a família Griffin. Ritie lembrou-se de repente. Ontem, a família Griffin entrou em contato com ele, querendo seu escudo gigante de diamante. É claro que Ritie recusou categoricamente.
A família Griffin é uma antiga família de artes marciais com um poder formidável, mas no mundo real, Richie não tem medo deles. Ele suspeita que Aaron esteja de alguma forma envolvido nesse assunto. A família Griffin pode ter John como alvo. Esquece, avisa o chefe amanhã, decidiu Richie, sem pressa. Ele arrumou as coisas. O equipamento estava no local e deixou Jade City. No mundo real, o amanhecer acabara de despontar. Foto. John estalou os dedos e uma pequena bola de fogo se formou na ponta de seus dedos. Os atributos realmente se fundiram à realidade. John estava radiante e entusiasmado. Ele dispersou a bola de fogo, ciente de seu poder destrutivo. Embora parecesse pequena, era forte o suficiente para destruir toda a vila, então era melhor não experimentar de forma imprudente. Além de dominar as habilidades mágicas, seus atributos físicos melhoraram significativamente. Seu corpo agora estava repleto de imenso poder. Johnny não sentiu nenhum desconforto, apesar do aumento repentino de força. Em sua vida anterior, seu poder era muito mais aterrorizante do que agora, e controlá-lo era ainda mais difícil. A quantidade de potência era obtida sem esforço. Woshi. Seus atributos aprimorados também aguçaram seus sentidos. Ele conseguia ouvir claramente o som de pessoas correndo. Água do banheiro. Cine estava tomando banho. Um sorriso travesso surgiu no rosto de John. Com sua agilidade excepcional, ele se moveu silenciosamente e entrou no banheiro. Ah! Cine gritou, assustada. Mas então a voz dela mudou, tornando-se sensual e sugestiva. 2 horas depois, a porta do banheiro se abriu. Cine jazia inerte contra John, o rosto corado e os olhos vidrados, dizendo fracamente, mestre, você está muito forte. Você deveria arranjar uma amante ou uma irmã para mim. Ela disse isso sinceramente. John era poderoso demais. Ela usou todos os truques que conhecia, incluindo alguns vergonhosos. Aprendeu online, mas mesmo assim não conseguiu satisfazer John. Acabou se sentindo sobrecarregado e esgotado. Se isso continuasse, ela temia que pudesse entrar em colapso. Johnny não respondeu, apenas colocou Cine delicadamente no sofá e disse suavemente, descanse um pouco. Eu vou. Prepare o café da manhã. Está bem, respondeu Cine timidamente, baixando a cabeça. Ela não queria concordar, mas sentia dores na parte inferior do corpo e estava fraca demais para se mexer, precisando de tempo para se recuperar. Ao ouvir os sons vindos da cozinha, o rosto de Cine se iluminou com um sorriso radiante. Seu dono nunca a tratou como uma escrava. Naquele momento, ela se sentiu verdadeiramente livre. Que bom, murmurou Cine para si mesma. Zumbido. O celular dela vibrou suavemente sobre a mesa, indicando uma mensagem. Curiosa, Cine verificou a mensagem e seu sorriso desapareceu. Seu corpo tremeu levemente. Temer. Hoje à meia-noite, no Parque Pali Mountain. A mensagem foi seguida por um símbolo de folha. Era da família Griffin. Cine cerrou os punhos instintivamente, mordendo o lábio com força, os olhos cheios de desespero e tristeza. A família Griffin a encontrou. O Parque Pali Mountain ficava no centro da cidade, não muito longe daqui. Cine sentiu que não tinha outra escolha senão obedecer. Seu paradeiro havia sido descoberto. Se ela se recusasse, temia pela segurança de John. A porta da cozinha se abriu e John saiu carregando um café da manhã simples. Cine rapidamente se recompôs e apagou a mensagem. SSS Level Loader Capítulo 28, Assassinos da Família Griffin. Revelando força. O café da manhã era simples, 2 porções de bife e 2 copos de leite. Cine ficou encantada, aquele era um café da manhã preparado por seu dono. Ela cortou cuidadosamente o bife de John em pedaços e observou secretamente, perguntando, mestre, o senhor vai entrar no mundo dos deuses novamente esta noite? John assentiu com a cabeça, sem notar nada de incomum em Cine. Sim, eu deveria estar. Ele já havia alcançado o nível 29, faltando apenas um nível para a promoção para o segundo nível. John planejava concluir a tarefa de promoção de segundo nível esta noite. Cine aproximou-se de John, implorando, mestre, o senhor poderia passar o dia comigo hoje? Ela tinha a sensação de que, depois daquela noite, talvez tivesse que deixar John para sempre e voltar para aquele inferno. Ela queria valorizar cada momento com ele. John olhou para Cine com um toque de confusão. Os estágios iniciais do jogo eram cruciais, mas ele não queria recusar Cine. Ele assentiu e concordou. Claro, vamos sair e nos divertir hoje. Você é o melhor,
mestre. Sini rapidamente beijou a bochecha de John, corando enquanto afundava o rosto na comida. Ela percebeu a reação de John e ficou com medo. Queria satisfazê-lo, mas seu corpo não aguentava. Esta noite, por mais dolorosa que seja, ela proporcionará a John uma noite inesquecível. Sini tomou sua decisão em silêncio. O centro da cidade era uma cidade de terceira categoria, não luxuosa, mas geralmente movimentada. No entanto, devido ao fenômeno global do mundo dos deuses, as ruas, antes movimentadas, pareciam mais tranquilas. John apreciava a paz e a tranquilidade. Ele e Sini foram ao parque de diversões, experimentaram todos os brinquedos, depois fizeram uma caminhada e até assistiram a um filme sem sentido. Após o jantar, eles voltaram para casa ao anoitecer. Mestre, primeiro vou tomar um banho. Sini, abraçada a um golfinho de pelúcia tão alto quanto ela, sorriu enquanto caminhava saltitante em direção ao quarto. John tinha lhe dado o bichinho de pelúcia, e ela adorou. Ao ouvir a água correndo no banheiro, John não resistiu, tirou a roupa e se juntou a Sini para um banho romântico. Naquela noite, Sini estava particularmente ansiosa para agradar, usando todas as suas habilidades para satisfazer John. Mas ela havia se superestimado. Os orgasmos contínuos, a sensação de êxtase, estimulavam cada nervo, fazendo-a esquecer todas as suas preocupações, como se estivesse flutuando em uma nuvem quente e macia. Por fim, sua consciência foi se turvando e ela adormeceu nos braços de John, com o rosto demonstrando uma mistura de felicidade e uma leve dor. John olhou para a bela mulher em seus braços, sentindo-se satisfeito. Sini havia mudado muito sob seus cuidados, tornando-se mais madura e atraente. John franziu a testa, seus olhos faiscando com uma fria intenção assassina. Ele pressentiu a aproximação de alguém à casa. Um antigo artista marcial. Deve ser alguém da família Griffin. John zombou, sem surpresa. Sini era uma peça no jogo da família Griffin, criada para controlar as famílias influentes do mundo secular. Eles certamente não permitiriam que Sini escapasse do seu controle. Parece que a interferência de Aaron desempenhou um papel significativo nisso. John percebeu por que Sini estava tão ansiosa esta noite. A família Griffin provavelmente já havia entrado em contato com ela. A bela mulher em seus braços se mexeu, soltando um gemido de dor. John fechou os olhos rapidamente, fingindo estar dormindo. Sini abriu os olhos, lágrimas brilhando enquanto olhava com relutância para o belo rosto de John. Mestre, me desculpe, sussurrou Sini suavemente. Esses dias com você foram os mais felizes da minha vida, mas eu nunca poderei escapar da família Griffin. Por favor, esqueça-se de mim. John sentiu os lábios frios dela nos seus, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, e então o vazio em seus braços. Sini vestiu uma roupa preta justa, prendeu duas adagas aos pulsos e, finalmente, pegou o golfinho de pelúcia da cama. Ela lançou um último olhar lacrimoso para John antes de sair silenciosamente da casa. Na cama, John abriu os olhos, com raiva relampejando. Parece que essa mulher precisa de uma lição. Em sua vida passada, Sini também havia desaparecido sem deixar rastros devido às ameaças da família Griffin. John estava com o coração partido, procurando por ela em vão. Temendo o pior devido à natureza implacável das antigas famílias de artes marciais, Sini provavelmente não escapou ileso. Após destruir a família Griffin, ele nunca encontrou nenhum vestígio dela. Decidido a não deixar o passado se repetir, John se vestiu e desceu as escadas. Saia, disse John friamente. O intruso não tinha ido embora com Sini, o que sugeria que ele estava ali para John. Impressionante, você está bem alerta, disse uma figura que emergiu das sombras. Um homem magro, de meia idade e com semblante frio, que olhou para John com desdém. Uma pessoa comum ousando tocar na escrava treinada da minha família Griffin, que audácia. O homem disse, mostrando uma adaga na mão, com intenção de matar evidente. John manteve a calma. Saia. Não quero sujar minha casa. Ele saiu. O homem hesitou, momentaneamente intimidado pela presença imponente de John. Ele não percebeu nenhuma aura marcial em John, presumindo que ele fosse uma pessoa comum. Seu tolo ignorante. Enfurecido, o homem atacou por trás. Bang. John atacou. Um soco fez o homem voar pelos ares, com sangue escorrendo de sua boca. Os atributos integrados de John, provenientes do mundo dos deuses, lhe conferiram uma força comparável à dos mais poderosos artistas marciais antigos de nível superior.
O homem, que mal chegava ao segundo escalão da força, não era páreo para ele. Você. Tussa. O homem ajoelhou-se, cuspindo sangue misturado com órgãos estilhaçados, o rosto pálido. Suas entranhas estavam esmagadas, irrecuperáveis até mesmo para um deus. Ele não conseguia entender como uma pessoa comum poderia possuir uma força tão assustadora. Em seu último suspiro, ele perguntou: Quem? Quem é você? Você se meteu com alguém que a família Griffin não pode se dar ao luxo de provocar. Disse Jon, estalando os dedos. Uma chama tremulou na ponta de seus dedos antes de voar para o frio corpo do homem. Whoosh! As chamas envolveram o homem instantaneamente, reduzindo-o a cinzas sem que ele sequer gritasse. Uma brisa suave espalhou as cinzas, sem deixar vestígios. Sem olhar duas vezes, Jon seguiu na direção em que Sini tinha ido. Sini já havia chegado ao Parque Pali Mountain. À meia-noite, o parque estava silencioso e escuro. Os postes de luz fracos lançavam um brilho tênue, enquanto à distância, sons de gatos vadios e ocasionais brigas ecoavam pela noite. Um homem com o rosto marcado por cicatrizes estava sentado num banco sob um poste de luz, segurando uma espada antiga. Fumaça subia em espirais ao redor dele, e bitucas de cigarro espalhadas pelo chão. Ele olhou para as sombras além da luz, revelando dentes amarelados em um sorriso sarcástico. Gale, se há uma coisa que posso dizer sobre você, você é pontual. Das trevas emergia uma figura segurando um grande e adorável golfinho de pelúcia. Era Sini. Ela torceu o nariz ao sentir o cheiro acre de fumaça. Sini encarou o homem com o rosto marcado por cicatrizes, sua voz fria. Agora sou uma pessoa livre. Você não tem poder sobre mim. Sobre mim. De graça. Ah! O homem olhou para o bichinho de pelúcia que ela segurava, debochando como se tivesse ouvido maior. Piada absurda. Você precisa se lembrar, você não passa de um cachorro treinado pela família Griffin. Se você não fizer isso, escute ou não morda, o único resultado é a morte. Liberdade? HMPH, a morte é a única liberdade. Você vai receber. Sini mordeu o lábio, os olhos cheios de humilhação e raiva. Ela colocou o bichinho de pelúcia delicadamente sobre um banco limpo, e suas mãos deslizaram para baixo, revelando duas adagas. Ela estava pronta para lutar pela liberdade inatingível que tanto almejava. O homem com a cicatriz no rosto percebeu os movimentos dela e sorriu com desdém, ainda cheio de desprezo. Se você não. Se você quer que o Jon se machuque, é melhor se comportar. Ao ouvir o nome de Jon, o corpo de Sini estremeceu. Ela abandonou a ideia de resistir, o rosto tomado pelo desespero e a voz desprovida de qualquer emoção. Tudo bem, eu vou. Com você. O homem parecia satisfeito, prestes a falar, quando de repente pressentiu algo. Quem está aí? Gritou ele, desembainhando a espada ao se virar. Um jovem bonito estava parado ali. O homem com a cicatriz no rosto começou a suar frio, percebendo que não tinha reparado na aproximação do jovem. SSS Level Loader Capítulo 29. Um golpe dominante e uma sorte incrível mestre. Os olhos de Sini se encheram de lágrimas ao ver Jon. Ela estava surpresa e ao mesmo tempo radiante, mas logo disse: Mestre, o senhor precisa ir embora, é perigoso aqui. Então, você é o Jon. O homem com a cicatriz no rosto ficou atônito ao ouvir Sini chamá-lo assim. Você ainda está vivo? Onde está o rato? Jon deu um sorriso frio, olhando para o homem com a cicatriz no rosto. Você se juntará a ele em breve. O homem com a cicatriz no rosto apagou o cigarro, sua expressão escurecendo enquanto empunhava a espada, pronto para o combate. Pare. Sini imediatamente se colocou na frente de Jon, encarando o homem de rosto marcado por cicatrizes. Você prometeu não machucar meu mestre. Menina tola, zombou o homem com a cicatriz no rosto enquanto se aproximava rapidamente de Jon. Ele se movia rapidamente, deixando apenas um borrão sob a luz do poste. Sua velocidade era impressionante, superando em muito a do homem frio de antes. Jon, no entanto, manteve a calma, abraçando Sini e sussurrando: Deixe isso comigo. Sentindo o peito forte e largo de Jon, Sini esqueceu momentaneamente de resistir, uma inexplicável sensação de segurança invadindo. Whoosh! Uma bola de fogo se formou na mão de Jon, lançando-se em direção ao homem com cicatrizes no rosto. O que é isso? O homem estava intrigado, mas não deu muita importância. Ele brandiu sua espada contra a bola de fogo. Brum! Com uma explosão estrondosa, a bola de fogo detonou,
A enorme onda de energia reduzindo o homem com cicatrizes no rosto a cinzas. Embora a bola de fogo fosse pequena, seu poder era semelhante ao de uma granada. Sini, aninhando nos braços de John, estava atônita. Ela não havia sido afetada pela explosão da bola de fogo, mas o choque foi imenso. Ela olhou para John, atônita. Mestre, o senhor é um artista marcial ancestral? Sini não tinha certeza, pois nunca vira um artista marcial ancestral demonstrar tais habilidades. Parecia mais o poder de um mago, semelhantes aos do mundo dos deuses. Será possível que as habilidades de jogo do seu mestre pudessem ser trazidas para o mundo real? HMPH. John bufou irritado, encarando-a. Esta é a segunda vez, Sini. A segunda vez que você sai sem dizer uma palavra? Faça isso de novo e eu quebro suas pernas e te prendo. Sini sorriu, sentindo não medo, mas uma sensação de segurança sem precedentes, por estar protegida por alguém. Mas o que John quis dizer com segunda vez? Inclinando a cabeça, ela perguntou, mestre, eu já o abandonei alguma vez? John não se deu ao trabalho de explicar, sabendo que seria muito complicado. Apenas lembre-se do que eu disse. Agora, vamos para casa. Está bem. Sini obedeceu e não perguntou mais nada, sem se esquecer do golfinho de pelúcia no banco. Felizmente, a explosão não atingiu. Mestre, me carregue, disse Sini enquanto corria em direção a John, de braços abertos, olhando para ele com pena. Ela tinha tentado intencionalmente causar uma forte impressão em John esta noite, se soltando um pouco, e ainda não tinha se recuperado totalmente. John a repreendeu com um olhar severo. Você correu tanto se sentindo mal. Continue. Ele se agachou, permitindo que Sini subisse em suas costas. Sini ficou radiante e pulou nas costas de John, envolvendo sua cintura com as pernas. O golfinho de pelúcia estava aconchegado à sua frente. John não percebeu nenhum sinal de desconforto em Sini. Felizmente, Sini era leve. Segurando-a pelos quadris e sentindo seu peito macio contra as costas, ele achou aquilo bastante prazeroso. Mestre, nossa localização foi descoberta. Devemos nos mover? Perguntou Sini, inclinando-se para perto de John. Orelha. Ela conhecia o estilo da família Griffin. Depois de sofrer uma perda daquela magnitude, eles jamais o deixariam passar em branco. John permaneceu em silêncio, ponderando sobre o próximo passo. Com os atributos do mundo dos deuses fundidos em seu e do mundo real, ele não tinha medo de a retaliação da família Griffin, a menos que eles enviassem um artista marcial de elite. Mas figuras tão poderosas eram muito respeitadas e raramente se comoviam. John não estava preocupado com elas. No entanto, estar sempre na defensiva não era o seu estilo. Ele queria tomar a iniciativa. John lembrou-se de outra antiga família das artes marciais, a família do Blues. Diferentemente de outras famílias ancestrais de artes marciais, a família Blues se manteve fiel aos ensinamentos de seus antepassados e permaneceu isolada. Eles só se revelavam quando a humanidade enfrentava uma ameaça. Catástrofe. Em sua vida anterior, a família Blues foi a primeira e única família a ser aniquilada pelos humanos das trevas. Eles mantiveram os ensinamentos ancestrais e lutaram até a morte contra os humanos das trevas e seus exércitos de bestas. Os 7.000 guerreiros de elite da família Blues pereceram, causando danos significativos à vanguarda dos humanos sombrios ao custo de suas vidas. Enfurecidos, os humanos sombrios atacaram os não combatentes da família Blues. Toda a família, mais de 30.000 pessoas, recusou-se a curvar-se às trevas. Humanos, resultando em seu massacre completo. Vou dar um jeito, disse John, com a voz embargada. Dessa vez, ele estava determinado a proteger a família Blues. Por sorte, ele ainda tinha uma pílula de suporte à vida, que poderia salvar o patriarca gravemente ferido da família Blues e ajudá-lo a estabelecer contato com eles. As famílias Blues e Griffin eram arqui-inimigas. O ferimento grave do patriarca da família Blues foi resultado de uma emboscada planejada pelo chefe da família Griffin e vários outros membros da família. Anciãos. Sini percebeu a preocupação de John e não perguntou mais nada. Ela se deitou silenciosamente de costas sobre ele. A operação fracassada da família Griffin significou que eles não voltariam a atuar por um tempo. Assim que retornaram à vila, eles se conectaram imediatamente ao mundo dos deuses. John precisava atingir o nível 30 o mais rápido possível e encontrar uma maneira de contatar a família Blues. Após se separar de John da última vez, Sini recebeu por acaso uma missão secreta única de nível S,
Entregar uma carta para um senhor idoso. Em sua vida anterior, Johnny nunca tinha ouvido falar de tal busca, sugerindo que era algo exclusivo de Sini. Oportunidade. Confiante de que Sini não corria perigo, ele não insistiu em detalhes e seguiu para a caverna escura nos arredores da cidade de Jade para subir de nível. A caverna escura era um labirinto subterrâneo com 4 níveis, repleto de monstros mortos-vivos. Os mais fracos entre eles eram soldados esqueletos de nível 25, o que a tornava perfeita para John subir de nível. John entrou no primeiro nível da caverna escura, repleta de soldados esqueletos. Várias equipes de jogadores, todas acima do nível 20, estavam em dificuldades para derrotar juntos os soldados esqueletos. John não competia com esses jogadores por monstros. Ele não se importava com esses fracos soldados esqueletos. Ele se moveu rapidamente, um borrão, adentrando cada vez mais a caverna. Até mesmo os soldados esqueletos de nível 25 o alcançaram. Não conseguiu reagir à sua velocidade. Um arqueiro sentiu uma brisa roçar seu rosto, vislumbrando uma figura que passou rapidamente. O arqueiro interrompeu seu ataque e se virou para o guerreiro à sua frente, perguntando: Capitão, você viu isso? Parece que alguém acabou de se atirar para cima de nós. Você está vendo coisas. Este lugar está cheio de soldados esqueletos de nível 25. Nem mesmo os melhores jogadores do ranking ousariam entrar. Ninguém é louco o suficiente para se arriscar assim, respondeu o capitão distraidamente, concentrado em atacar o soldado esqueleto à sua frente. O arqueiro interrompeu o ataque, aumentando a pressão sobre o cavaleiro da frente. O cavaleiro, sentindo o peso aumentar, gritou: Ei! Mantenha o foco. Minha vida está diminuindo. Ah! Com um grito, o cavaleiro se transformou em um clarão de luz branca e desapareceu. Logo, mais gritos se seguiram. Sem o cavaleiro para absorver o dano, o resto do grupo foi dominado pelos soldados esqueletos e rapidamente eliminado. Os níveis que haviam conquistado com tanto esforço foram perdidos instantaneamente, fazendo com que regredissem ao nível 10. Gritos de raiva ecoaram do ponto de renascimento da cidade de Jade. Entretanto, John havia chegado à entrada do segundo nível da caverna escura. Para não ser imprudente, ele lançou a armadura de pedra, protegendo-se antes de entrar na próxima área. Zumbido. Num instante, John apareceu no segundo nível da caverna. Estava repleto de guerreiros esqueletos e arqueiros esqueletos de nível 30. Derrotar esses monstros não só ajudaria a subir de nível e aumentar seus atributos de saque, mas também aumentar o nível do seu talento Ira dos Deuses. Bum! Bum! Perto dali, os sons da batalha chegaram aos seus ouvidos. Jogadores? John ficou surpreso. Ele não esperava que mais ninguém ousasse entrar no segundo nível de a caverna. Ele se dirigiu para a origem do ruído. Ali ele viu uma sacerdotisa encantadora, de rosto jovial e corpo voluptuoso, cuja aparência rivalizava com a de Sini. Essa garota, no entanto, era um tanto violenta, empunhando um martelo sagrado e lutando com determinação contra os guerreiros esqueletos ao redor. Apesar de seus esforços, seu poder de ataque era muito baixo e ela se encontrava em uma situação perigosa. Será mesmo uma coincidência tão grande? John olhou para a sacerdotisa, perplexo. Ela era Tracy, filha do chefe da família Blues, um antigo clã de artes marciais. John vinha pensando em como contatar a Blues Family, e eis que se deparava com sua filha mais velha. A sorte dele era incrível. Socorro! Tracy notou John e imediatamente enviou um convite para uma festa. O jogador Stardust convida você para participar da festa. Você aceita? Aceito. John entrou na festa e viu as informações de Tracy. Poeira estelar, sacerdote espiritual, nível 30. Ela tinha uma classe secreta, e seu nível era ainda mais surpreendente. Ele verificou rapidamente a tabela de classificação. E, de fato, ele havia caído para o terceiro lugar. O primeiro lugar ainda era ocupado por Dark Angel, no nível 31. Ei, pare de ficar aí parado e ajude. Velho! Gritou Tracy, atingida por 2 flechas e com a saúde perigosamente baixa. Ela rapidamente lançou um feitiço de cura em si mesma, incentivando John a agir. SSS Level Loter Capítulo 30. Lolita adorável, limpando a caverna escura velho. John ficou sem palavras. Ele tocou o rosto, e embora tivesse disfarçado a aparência, não achava que tivesse idade suficiente para ser chamado de velho. Será que ele realmente parecia tão velho assim?
Ao ver Tracy prestes a ser subjugada pelos guerreiros esqueletos, ele finalmente agiu. Lançando chuva de fogo, ele envolveu os monstros esqueletos ao redor em um inferno flamejante. Números de dano aterrorizantes piscaram. Menos 2.278, menos 2.274, menos 2.269. Os guerreiros esqueletos e arqueiros esqueletos de nível 30 tinham pouco mais de 1.000 pontos de vida e foram aniquilados instantaneamente. Derrotou um guerreiro esqueleto de nível 30 e ganhou 30 pontos de experiência. Talento saque ativado. Força mais 1. As mensagens continuavam aparecendo. Tracy assistia maravilhada, exclamando, tão forte. Tão rápido. Forte se referia aos terríveis danos mágicos causados por John. Rápido se referia ao seu rápido aumento de pontos de experiência. Só então Tracy examinou as informações de John com mais atenção, exclamando novamente, você é o matador de deuses. Meu Deus, como sua saúde e mana são tão altas. Quando os jogadores formam uma equipe, eles podem ver as informações básicas e o status uns dos outros, o que ajuda na coordenação. Na média, respondeu John casualmente, pegando 2 itens do chão. Os monstros de nível 30 só dropavam equipamentos de nível 2. Tracy ficou sem palavras. Aquele cara era humilde demais. Então ela notou o equipamento no chão. Ei, tio, monstros normais não deveriam deixar cair equipamentos. Tracy tinha certeza de que não havia nenhum chefe entre os monstros que eles acabaram de matar. John examinou os 2 equipamentos. Ambos tinham atributos comuns. Ele os jogou casualmente em seu compartimento de armazenamento e disse, não posso evitar, ser bonito significa que até o céu é generoso comigo. Tracy revirou os olhos. Esse cara era narcisista demais. Ela examinou Godslayer com atenção. Ele emanava uma aura fria e distante. Sua aparência era aceitável, mas definitivamente não era o que ela chamaria de bonito. Tracy continuou, velho, você pode me ajudar a completar minha tarefa de promoção de classe. Preciso derrotar um chefe de elite de nível 30. John olhou para a adorável Tracy e disse, já que você perguntou, seria indelicado da minha parte recusar. Você vai me ajudar? Tracy ficou radiante. Com a força assustadora do matador de deuses, ela certamente conseguiria completar sua tarefa de avanço com facilidade com a ajuda dele. John assentiu com a cabeça, mas logo mudou o tom, dizendo, mas primeiro, você precisa responder algumas perguntas. Qual é o seu nome? Onde você mora? Quem mais faz parte da sua família? O que você quer? Perguntou Tracy, franzindo as sobrancelhas. Ela deu um passo para trás, observando John com cautela. John deu um leve sorriso. Ele tinha a impressão de que aquela garota não era muito inteligente, então continuou a blefar. Não me entenda mal. É que você me lembra alguém que eu conheci. O nome dela era Louise, e ela era tão bonita quanto você quando era jovem. Ao ouvir as palavras de John, os olhos de Tracy se arregalaram em surpresa. Tio, o senhor conhece minha mãe? Sua mãe? John olhou para Tracy, fingindo estar confuso. Tracy assentiu repetidamente, seu rosto demonstrando surpresa e alegria, sem qualquer traço de cautela. Velho, meu nome é Tracy. O senhor deveria ter ouvido falar de mim. Infelizmente, minha mãe faleceu quando eu era muito jovem, então não ouvi falar do senhor por ela. Tracy parecia triste. Enganar uma garota tão inocente fez John se sentir um pouco culpado. Felizmente, ele não era um cara assustador. Na verdade, ele não era um homem velho. John olhou para Tracy, fingindo se lembrar de repente. Então você é a Tracy. Não tinha percebido que você tinha crescido tanto. Tracy assentiu com entusiasmo, realmente considerando John como um ancião. Tio, você pode me ajudar a concluir minha tarefa agora. Sem problema. Concordou John prontamente. A tarefa de progressão de Tracy era derrotar um chefe de elite de nível 30 ou superior. O segundo andar da caverna escura certamente tinha um chefe assim. John continuou a usar suas habilidades, envolvendo a caverna em uma chuva de fogo, eliminando os guerreiros esqueletos e os arqueiros esqueletos, matou um arqueiro esqueleto de nível 30, ganhando 30 pontos de experiência, talento saque ativado, agilidade mais 1, seu nível aumentou para 30. Espírito mais 4, força mais 3, agilidade mais 2, pontos de atributo livres mais 8, pontos de habilidade mais 2, desbloquear a segunda tarefa de promoção de emprego, tarefa de progressão de mago em Era dos Deuses, derrote um chefe épico de nível 30 ou superior, tarefa de avanço para assassino fantasma,
Derrote um chefe épico de nível 30 ou superior. A notificação apareceu rapidamente e John finalmente alcançou o nível 30, desbloqueando suas tarefas de progressão na carreira. Ele precisava derrotar um chefe épico de nível 30 ou superior. Como ambas as classes tinham a mesma tarefa de progressão, ele só precisava derrotar um chefe épico para progredir em ambas. John continuou a varrer os guerreiros esqueletos e arqueiros esqueletos ao redor, em busca do chefe. Finalmente, depois de quase eliminar todos os monstros do segundo andar, o chefe apareceu. Era um guerreiro esqueleto e um arqueiro esqueleto, ambos chefes de elite de nível 30. Velho, tenha cuidado. Não os mate de uma vez, Tracy lembrou rapidamente a John. A tarefa de promoção poderia ser concluída em equipe, mas o golpe final tinha que ser dado por Tracy. Considerando o estrago assustador que John causou, ela estava realmente preocupada que ele pudesse, sem querer, eliminar esses idiotas com um único golpe. Entendi, respondeu John. Ele lançou uma grande bola de fogo e um corte de lâmina de vento em rápida sucessão. Matando instantaneamente o arqueiro esqueleto, derrotou o chefe arqueiro esqueleto de elite nível 30, ganhando 120 pontos de experiência, talento saque ativado, força mais 2, pontos de habilidade mais 1, velocidade de ataque mais 1. A notificação apareceu rapidamente, e o talento saque concedeu a ele 2 pontos de força e 1 ponto de habilidade. E um atributo oculto, velocidade de ataque. Velho, vá mais devagar! Exclamou Tracy, com o coração partido ao ver o arqueiro esqueleto ser abatido com um único golpe. Ela lembrou John mais uma vez. John continuou a atacar o guerreiro esqueleto, desta vez prestando muita atenção à sua saúde para evitar matá-lo acidentalmente muito cedo. Logo, a saúde do guerreiro esqueleto caiu para pouco mais de 100 pontos. John parou de atacar e lançou a armadura de pedra em si mesmo, ficando em frente a Tracy. Sua vez, disse ele. Entendido. Tracy assentiu e rapidamente lançou sua habilidade de ataque de sacerdotisa, golpe sagrado. Um feixe de luz incidiu sobre a cabeça do guerreiro esqueleto. -12. Os danos lamentáveis eram quase constrangedores demais para se ver. Tracy olhou para John, que estava recebendo os golpes sem revidar, e pediu desculpas. Desculpe, velho. Cara, meu estrago é um pouco pequeno. Por favor, tenha paciência comigo. John franziu a testa. Um pouco baixo, pensou ele. Ao observar os danos lamentáveis causados por Tracy, às vezes até mesmo em números de um dígito, ele resistiu à tentação. Intervir e terminar o trabalho ele mesmo. Finalmente, após 3 minutos, a saúde do chefe se esgotou completamente e ele foi caindo lentamente. John quase podia ouvir o guerreiro esqueleto suspirar de alívio, suas órbitas oculares vazias refletindo uma sensação de libertação. Finalmente livre do tormento daquele padre voluptuoso, porém sem cérebro. Velho, subi de nível. Tracy estava radiante. A experiência acumulada nesse curto período, combinada com a conclusão de sua tarefa de promoção de classe, a impulsionou para o nível 31. Ela tinha a sensação de que, se continuasse a seguir John, poderia superar a pessoa que o seguia atualmente. No topo da tabela de classificação, Tracy olhou para John, esperançosa. Velho, você pode continuar me ajudando a subir de nível. Vamos lá. John assentiu, pegando o equipamento deixado pelos dois chefes, um par de braçadeiras de qualidade e um chapéu mágico de alta qualidade, ambos de nível 2. Como Tracy não os queria, ele os guardou casualmente em seu anel de armazenamento e seguiu em direção à entrada para o terceiro nível da caverna. O segundo nível da caverna havia sido limpo de monstros, e eles não reapareceriam por um tempo. Enquanto a tarefa de progressão de John exigia que ele caçasse um chefe épico de nível 30 ou superior, então parecia que ele teria que se aventurar mais fundo na caverna para encontrar um. Tracy seguiu John de perto enquanto entravam no terceiro nível da caverna. Os monstros aqui eram ainda mais fortes, todos cavaleiros esqueletos de nível 35, assassinos esqueletos e magos esqueletos. Uoshi, uoshi. Assim que entraram, uma onda de magia os atingiu, com dezenas de feitiços voando em sua direção. John estava em frente a Tracy, prestes a lançar a armadura de pedra, quando uma luz sagrada desceu sobre ele, formando um escudo. Escudo sagrado. Foi a habilidade de Tracy. Bang, bang. Os feitiços atingiram o escudo, causando ondulações. O escudo, incapaz de resistir ao ataque, estilhaçado. Tracy fez beicinho, desapontada. Tio, tenha cuidado. Meu escudo é muito frágil para resistir a ataques.
de monstros de nível 35. John não estava preocupado. Ele lançou armadura de pedra e depois chuva de fogo. As chamas envolveram a área. Mesmo assim, os monstros esqueletos de nível 35 não resistiram aos seus ataques e foram mortos instantaneamente. O cavaleiro esqueleto mais forte tinha apenas cerca de 2.000 pontos de vida, o que não era suficiente para resistir. Os ataques mágicos de John. Sem falar dos assassinos e magos esqueletos com pouca vida e pouca defesa. Nossa, velho, você é muito poderoso! Exclamou Tracy, observando seus pontos de experiência dispararem rapidamente, enquanto ela permanecia parada sem fazer nada. O rosto de John escureceu. Op! É óbvio que sou apenas forte, pensou ele. Matou um mago esqueleto de nível 35 e ganhou 43 pontos de experiência, talento de saque ativado, espírito mais 1, talento de saque ativado, constituição mais 1. As notificações não paravam de piscar, e os 4 atributos principais de John continuavam aumentando. Em pouco tempo, eles haviam varrido o terceiro nível da caverna e enfrentado 3 poderosos chefes esqueletos. Apareceu. No entanto, eles não eram chefes épicos. Apenas chefes raros de nível 35, um cavaleiro esqueleto, um assassino esqueleto e um mago esqueleto. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.